obrigado. Boa noite a todos. É uma oportunidade muito boa de a gente estar aqui para conversar um pouco a respeito desse assunto, né? Assunto que faz parte do meu dia a dia, tanto a questão da espiritualidade quanto a questão da homeopatia. E nós vamos ver que as coisas estão bastante interligadas. No livro Ressurreição e Vida, nós temos esse texto que é muito interessante, que tem tudo a ver com a nossa proposta. Não te limites a curar apenas corpos que tendem a desaparecer nas transformações do túmulo. Trata de elucidar também as almas por amor de mim, pois essas são eternas, mais necessitadas do que os corpos, e tenho pressa de que se iluminem com os fachos da verdade. Na homeopatia, nós buscamos e entendemos o ser humano como um todo. O ser humano não é apenas um corpo. O ser humano é energia vital, o ser humano é pensamento. E é claro, o pensamento não é uma coisa isolada, o pensamento é um atributo de uma outra coisa. De que coisa? Do espírito. Então, pensamento, alma, espírito, estão na base de todos os nossos processos de aprendizado. E o nosso corpo nada mais é do que uma caixa ou uma zona onde os efeitos acontecem, consequências de nós mesmos. Então, quando ele diz, não te limites a curar apenas corpos que tendem a desaparecer nas transformações do túmulo, faz muita conexão com tudo o que nós entendemos em homeopatia do ser humano. Não é apenas corpo. O corpo é perecível, mas o pensamento, a mente, espírito, é imperecível. E se nós tratamos apenas corpo, nós não obtemos cura. Foi isso que o Dr. Samuel Hahnemann, que foi quem desenvolveu a homeopatia, entendeu e passou para nós, e nós vamos mostrar aqui. O objetivo da terapêutica homeopática envolve o estado de saúde gerador de possibilidades mais amplas para se atingir os altos fins da existência. Ora, então a nossa existência, ela tem um fim. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui de férias, nós não estamos aqui apenas de passagem, nós estamos aqui para executar uma missão. Cada um de nós. Estamos aqui como espíritos de passagem num processo de crescimento e aprendizagem, onde nós temos fins superiores a alcançar. Todos nós. Era assim que entendia Hahnemann, porque ele falava que o estado de saúde física não significa saúde de uma maneira geral. Não basta ter saúde física ou corpo são para que nós tenhamos saúde integral. E ele pensava a saúde de uma forma realmente mais integral. Então, a terapêutica terrena representa um abençoado esforço para atender às necessidades do espírito encarnado, conforme o seu progresso científico, entendimento moral e merecimento espiritual. Foram os êxitos imediatos pela remoção dos sofrimentos que deram forças para a alopatia se tornar a medicina oficial em perfeita coerência com a mentalidade imediatista do homem moderno. Isso porque quando, na antiguidade, Hipócrates, considerado o pai da medicina, desenvolveu a sua teoria a respeito da cura, ele dizia que a cura podia se dar de duas formas. Ela podia se dar através dos contrários.
O que seria isso? Você tem uma febre e você vai tomar um remédio que é contrário à febre. Ele corta a febre. E você poderia também alcançar a cura através da lei dos semelhantes. Ou seja, você tem uma febre e você dá para o seu paciente alguma coisa que causa a mesma febre no indivíduo são. Então, aquele doente com aquele tipo de febre, porque nem todas as febres são iguais, cada febre tem a sua modalidade, então aquele paciente com aquele tipo específico de febre, ao tomar o medicamento que gerou no indivíduo são uma febre semelhante, ele terá a sua febre tratada. Isso para citar um exemplo. Mas acontece que durante o ser humano, cada um de nós, somos imediatistas. Teve febre, teve mal-estar, teve dor no corpo, qualquer coisa que nos incomoda, nós queremos acabar com o efeito. Nós queremos acabar com o que nos incomoda. Não nos preocupa muito a cura, desde que nós estejamos nos sentindo bem. Então, o nosso imediatismo levou a que um indivíduo chamado Galeno, que a história conhece muito bem, desenvolvesse a medicina chamada alopática, onde se pratica exatamente a lei dos contrários. Na alopatia, nós temos fazemos o exercício de cortar o evento, eliminar a dor, eliminar o sofrimento, seja com que medicamento possa. É uma insônia, então eu vou cortar a insônia, porque eu vou dar um remédio que causa sono, que é o contrário à insônia. E o problema? O problema, com certeza, ele tem uma razão muito mais profunda. Mas isso fica para um outro tempo, isso fica para um outro momento, porque resolvido o nosso problema imediato, nós estamos satisfeitos. Nós não queremos saber se é necessário melhorar a conduta, se é necessário melhorar comportamento, se é necessário se melhorar, porque isso dá trabalho. É mais fácil tomar um comprimido que corta aquilo que nós estamos sentindo do que fazer o movimento de dentro para fora de crescimento pessoal. E é isso que realmente cura. É a cura do ser humano, é a cura do indivíduo, é a cura do espírito, que vem trabalhado nas sucessivas encarnações, as suas dificuldades, as suas debilidades, os seus desencontros, os seus conflitos, que não estão resolvidos. E porque não estão resolvidos é que nós estamos aqui. Porque não estão resolvidos é que nós sofremos. Porque não estão resolvidos é que nós adoecemos. Mas vamos adiante. A homeopatia busca compreender a enfermidade em sua origem imponderável e na sua vertente espiritual, ou seja, a dinâmica psíquica da alma. Então, nós enxergamos o paciente não como uma caixa de efeitos. Não está na minha frente um indivíduo que tem apenas uma febre. Não está na minha frente um indivíduo que tem apenas uma dor, ou uma insônia, ou o estômago que não vai bem, ou o intestino com um colo irritável, ou uma doença de Crohn, uma retocolite ulcerativa, seja lá qual for a doença. Está na minha frente um indivíduo que padece de um sofrimento, e que esse sofrimento é causado por ele mesmo, com a sua forma de ver, com a sua forma de sentir, com a sua forma de interpretar e vivenciar a vida. Corrija-se a essência e o efeito desaparece. Então é essa a busca da homeopatia, enxergar a dinâmica psíquica da alma. A enfermidade tem uma origem imponderável, não é palpável, é perceptível, é sensível, é detectável no comportamento do indivíduo. Para citar um exemplo, uma senhora chega para mim com um abdômen distendido, uma flatulência, excesso de gases. E ela me conta
que já tinha sido operado e que tinha retirado 1 metro do intestino. Quando isso se deu? Eu perguntei a ela. E ela me conta que aconteceu e que o problema começou na época em que o marido dela resolveu ir para os Estados Unidos para ganhar um pouco mais. Eu falei, mas seu marido, vocês estavam passando dificuldades financeiras? Não. Meu marido estava aposentado, o nosso único filho já estava formado, tinha emprego, ganhava a sua vida, e o dinheiro que meu marido ganhava dava para nós vivermos tranquilamente. Mas ele queria mais. E aí ele foi embora. Depois que ele foi embora, eu comecei a sentir esse problema, né? Muito gás, muita dificuldade, muito incômodo intestinal, e acabou que eu fui operada e tirei esse 1 metro do intestino, mas o problema continua. Veja que não basta tirar uma parte do corpo para acabar com o problema. O problema está muito além do corpo. O corpo é só onde as manifestações acontecem. E aí, eu perguntei para ela, o que aconteceu quando a senhora operou? Ah, quando eu operei, meu marido voltou dos Estados Unidos. Eu perguntei para ela, a senhora entendeu o que a senhora fez? Não. O que eu fiz? A senhora gerou um problema, precisou perder 1 metro de intestino para trazer seu marido de volta. Olha que é a maluquice da nossa cabeça. Ela perdeu 1 metro de intestino para trazer o marido de volta. E aí depois, quando nós tratamos os equívocos da personalidade, da alma, os problemas acabaram. Não bastou depois o marido estar de volta para que o problema melhorasse, porque no inconsciente havia uma informação que precisava ser decodificada e transformada. Primeiro tomar consciência dela e depois fazer a transformação, para que o problema acabasse. Prosseguindo. Este é o pai da homeopatia, Dr. Samuel Hahnemann, ou, mais precisamente, Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que nasceu em 10 de abril de 1755 em Meissen, na Alemanha. Em abril de 1843, foi acometido de um episódio de bronquite que não cedeu e faleceu em 2 de julho de 1843 em Paris, com 88 anos. Naquela época, viveu bastante. E uma vida bastante proveitosa. Ele dominava os seguintes idiomas: inglês, francês, italiano, árabe, latim, sírio, espanhol e grego. Essa última língua, o grego, ele, aos 14 anos, substituiu o professor dele na escola, dando aulas para os demais alunos. E vivia de traduções. Com as traduções que ele fazia de matérias médicas, de textos médicos, ele manteve o seu curso de medicina, formou-se em medicina e cuidou da sua grande família. Ele tinha 11 filhos, ele teve 11 filhos. Insatisfeito com os métodos terapêuticos e seus resultados, optou por abandonar o exercício profissional e dedicar-se à tradução de trabalhos científicos em 1789. O que aconteceu? Ele já estava médico, bastante festejado, bastante procurado, era um bom clínico, e ele não consegue salvar a vida de um amigo. Então ele falou, se eu não consigo salvar a vida de uma pessoa que eu amo, essa prática não me serve. Se eu não consigo curar alguém que eu amo, essa prática não me serve. Então ele abandonou a medicina e começou a viver das traduções. Quando foi em 1790, ao traduzir a matéria médica de Cullen, ele percebeu os efeitos tóxicos da quinina ou quina. O Cullen descrevia
sintomas bem característicos da malária. O que ele percebeu então? Bom, se existe realmente uma conexão dessa lei do semelhante e os sintomas que essa intoxicação com essa substância promove são similares aos sintomas da malária, se o paciente tomar esse medicamento, o paciente com malária tomar esse medicamento, ele vai melhorar. E essa droga até hoje é usada para tratamento da malária. Só que essa droga tinha um efeito tóxico demais. Quando o indivíduo não morria do remédio, quando não morria da doença, morria do remédio. E assim ele percebeu que muitas substâncias, quando diluídas e dinamizadas, mantinham um efeito terapêutico e, além de tudo, elas despertavam sintomas que não tinham a ver com o físico, mas com o mental, quando experimentadas no indivíduo sadio. E um dos princípios da homeopatia é esse, a experimentação no indivíduo são. Porque se eu experimento um remédio ou uma substância qualquer no indivíduo doente, eu vou confundir o que é o sintoma da patogenesia, ou seja, os sintomas que o remédio pode causar numa pessoa, que aquela substância pode causar numa pessoa, e o que é o sintoma da doença. Vai dar mais dificuldade para fazer uma avaliação. Então, se eu pego uma pessoa sadia e dou a ele uma substância qualquer para tomar, e ele começa a apresentar determinados sintomas, ao anotar esses sintomas, eu estou fazendo a patogenesia daquela substância. Tudo aquilo que ela pode causar. E foi assim que ele desenvolveu inúmeros medicamentos. Hoje nós temos cerca de 3.000 medicamentos homeopáticos, né? Ele desenvolveu alguns e os seus sucessores desenvolveram os demais. Mas ele percebeu que as agravações iniciais eram muito fortes. Para isso, ele reduziu as doses e foi fazendo a diluição e sucção com o objetivo de ficar bem misturado, que deu origem, então, ao medicamento dinamizado, que realmente começa, depois de uma certa dinamização, o indivíduo que toma aquela substância começa a apresentar sintomas de comportamento. Então, o que a gente faz? A gente observa o comportamento das pessoas e passa para eles os medicamentos que despertam aquele tipo de sentimentos, de comportamentos, de pensamentos, de emoções, de sensações no indivíduo são. E com isso nós vamos atingir um outro nível de terapia, um outro nível de acesso ao indivíduo. Não mais atuando nos efeitos, mas atuando no que dá origem àqueles efeitos. Então, a partir das dinamizações foram surgindo uma outra ordem de sintomatologia, que são as de ordem afetivo-instintivo, os transtornos de caráter, suscetibilidades alimentares, etc. Ele passou a usar doses pequenas e observou que obtinha ótimos resultados, mas, ao cabo de algum tempo, os sintomas recidivavam. O que ele observou? Que, ao tratar apenas sintomas, ele estava atingindo o que ele denominou de primeiro nível, que é o nível físico. Então, ele estava fazendo com o medicamento a mesma coisa que a alopatia faz. Eu trato pela lei dos semelhantes, mas eu estou suprimindo o efeito. Porque o problema volta. Se eu não tratei de forma curativa, o efeito volta. Se eu não tratei o que, na essência, está gerando aquele adoecimento, o adoecimento volta a acontecer. É por isso que, muitas vezes, as pessoas vão ao médico e o médico faz um tratamento, estabelece um tratamento, tempos depois você volta ao médico, doutor, o problema voltou. Seu remédio, e aí o remédio é do médico, não é da farmácia, não é da indústria farmacêutica, é do médico, seu remédio não resolveu o meu problema. Ou então ele volta, doutor, aquele problema eu curei, graças a Deus, o senhor foi muito eficiente, mas apareceu outro. Na realidade, a energia que levava
ao aparecimento dos sintomas primários ou da doença primária de base, mudou de direção e foi buscar uma outra porta de saída. É o que o Hahnemann chamava de metástase mórbida, à distância. Então, a doença desvia de direção e vai atacar outro órgão para chamar a nossa atenção, porque, na realidade, a dor, o sofrimento, a doença tem uma única e exclusiva função na nossa vida: gerar despertamento. Só que nós não despertamos, nós apagamos o mal. Nós jogamos água na fogueira. Apagamos o fogo, mas deixamos a brasa acesa. Logo depois esse fogo aparece de novo, porque a brasa não foi apagada. Bom, então ele pensou que deveria existir um transtorno mais profundo, mais sutil, que determinava a persistência da tendência mórbida. E assim, em 1796, nasce a homeopatia das experimentações que ele faz dos medicamentos na busca de realmente atingir essa tendência mórbida, que é interna, é da alma, não é do corpo. Ele também foi um espírito que, no plano espiritual, continuou o trabalho de auxílio ao progresso da humanidade, tendo sido um dos participantes ativos na implantação da doutrina dos espíritos. Nós vamos ver textos dele no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita. E há um texto dele em que ele fala do futuro da medicina, em que ele diz que nós vamos avançar para a terapia fluídica ou para a fluidoterapia, que vai direto à essência do indivíduo. Então, na teoria homeopática, nós vamos conhecer os níveis de cura, segundo a visão do Hahnemann. A teoria homeopática repousa no aspecto, então, unitário do ser humano, portanto, o medicamento deve apresentar uma correspondência qualitativa ao desequilíbrio do organismo naquele momento e deve ser administrado sozinho. Não tem mais esse negócio, você vai tomar um remédio para isso, um remédio para aquilo, um remédio para aquilo outro. Ah, doutor, porque eu tenho a constipação, e lembre, constipação é intestino preso, não é nariz entupido, né? Porque muita gente entende constipação como sendo nariz entupido. Não, é problema de intestino, é intestino preso. Você está com o nariz constipado. O nariz não fica constipado, ele fica obstruído, ele fica entupido, não constipado. Quem fica constipado é o intestino. Tá? Então, se há um problema de constipação, se há um problema pulmonar, se há um problema de vias aéreas superiores, seja o que for, o medicamento é um só para atender aquele problema A, o problema B, o problema X. Por quê? Porque quem está doente é o indivíduo. O corpo só está manifestando diversas formas de chamar a atenção para o indivíduo, de fazer o indivíduo acordar para si, acordar para a sua essência, para a busca de autoconhecimento, para a sua transformação de valores, para ficar curado. Não existe cura só de corpo. A cura do corpo é fantasia, é ilusão. Na realidade, nós precisamos curar a alma para realmente termos uma melhora integral. Então, os pilares da homeopatia são o similia similibus curantur, ou seja, o semelhante curando o semelhante. Experimentação no homem são. Eu já disse aqui o porquê. O medicamento em dose infinitesimal, porque quanto mais dinamizada, é mais forte, não. Em termos de força medicamentosa,
ele é mais fraco, porque está diluído. No entanto, a potência alta faz com que ele penetre a nossa essência. Quanto mais alta a dinamização, mais profundamente ele vai agir. Mais perto da alma o medicamento chega. O que é a dinamização? É retirar toda a essência da substância. Quanto mais dinamizado, mais essência. É como se nós pegássemos o nosso corpo, começássemos a sacudir para a alma sair. Saiu a alma do corpo, ela passa a despertar outras possibilidades. Você tinha um corpo, ou um elemento, que não tinha nenhuma propriedade terapêutica. Quando ele é dinamizado, a essência que sai dali tem propriedades terapêuticas inimagináveis. Você consegue, ao estudar um medicamento, ver todo um comportamento, a maneira de ser de um indivíduo e a sua maneira de adoecer. Então, cada um de nós adoece de uma determinada forma, com características muito peculiares na nossa forma de adoecer, porque os nossos problemas são individualizados. Nós somos diferentes. Por isso, não dá, na homeopatia, para tratar A, B e C com o mesmo remédio. Ah, mas fulano tomou um remédio para gripe e a homeopatia melhorou. Se você der para o ciclano, não vai fazer nada. Ah, fulano estava com uma pneumonia, tratou com homeopatia e melhorou. Aí você dá para outro que tem uma pneumonia igual e ele não melhora. Por quê? Porque aquele remédio não tem nada a ver com a essência dele. Então, cada paciente é avaliado e cada um tem o seu medicamento. Para si, não apenas para o mal. Então, existem 3 níveis de cura. O nível 1 é aquele utilizado no receituário mediúnico, que muito contribuiu para divulgar e tornar familiar a nova terapêutica. O nível 1 é o nível físico. O nível 1 é aquele que trata as doenças físicas. Por exemplo, eu tenho aqui uma pneumonia, preciso melhorar essa pneumonia, porque ela está grave, e eu não vou usar antibiótico, eu vou usar homeopatia. Tem jeito? Tem. Eu vou modalizar o quadro sintomatológico do paciente, caracterizá-lo bem e repertorizar, chegar a um medicamento homeopático que mais se assemelha a todas as manifestações sintomáticas que aquele paciente apresenta. Com aquela pneumonia faz com que aquele paciente sinta. Então, eu trato a pneumonia. Resolvi o problema? Não. No primeiro nível, a gente resolve o problema emergencial, mas o problema do indivíduo, não. Então, o que a gente fez com o remédio homeopático no primeiro nível? A mesma coisa que a alopatia faz, tratou o efeito. Então, no primeiro nível, a gente trata efeito. Só que, em vez de usar remédio tóxico, a gente usa um remédio que não tem toxicidade alguma, que é o remédio dinamizado homeopático. No caso do segundo nível, aí já começa a haver uma similitude maior, porque nós vamos buscar uma similitude entre o enfermo e o medicamento, já não mais entre o sintoma e o medicamento, mas entre o enfermo e o medicamento, de acordo com uma imagem obtida da soma de sintomas. O que se consegue é fazer desaparecer os sintomas, mas não curar o enfermo. E aí? Então, o segundo nível dá uma melhora maior, o indivíduo melhora na sua maneira de ser, o indivíduo melhora na sua maneira de sentir, e ele melhora na sua doença. Mas ainda não está curado. Ele pode adoecer novamente daquele mesmo problema de um tempo depois. Então, como é que a gente consegue realmente a cura? Quando a gente atinge o terceiro nível, que enfoca a predisposição mórbida profunda. É por isso que a consulta homeopática não pode ser uma consulta de 15 minutos, de 10 minutos, só de ausculta de sintomas. Nós temos que ter olhos, ouvidos, percepção, sensibilidade para ouvir o que está por trás do sintoma.
Ouvir o que está na alma do indivíduo. Enxergar a alma do indivíduo. Uma consulta, então, homeopática é uma viagem que o homeopata faz nas águas dos sentimentos, da sensibilidade, do modo de sofrer, do modo de ver a vida e de vivê-la de cada ser humano, de cada paciente. Sem isso, a gente não consegue nível de cura, a gente consegue melhora. Mas um dia, ou menos dia, a doença volta. Então, aqui, para a gente entender bem, nós temos na bola de dentro o pensamento ou espírito, na linha azul, a energia vital, que nós comparamos na doutrina espírita com o perispírito, e nós temos na bola verde o corpo. A homeopatia, então, entende o indivíduo como pensamento, ou essência, energia vital e corpo. É uma doutrina espírita, espírito, perispírito é o corpo espiritual, outros veem como corpo astral e corpo físico. Então, a zona de efeitos, sintomas e doenças é exatamente a zona corporal. O sentido ou a direção da cura, ela sempre se dá de dentro para fora. Existe um cara chamado Hering, um médico estudioso, que ele desenvolveu as leis de cura. Então, ele dizia que as leis de cura se dão de dentro para fora, do órgão mais nobre, que é o cérebro, para o menos nobre, que é a pele, em direção às extremidades. Então, esse é o sentido natural da cura. Então, quando fala assim, a homeopatia é remédio natural? Não. Qualquer substância da natureza, e até os maiores venenos, são grandes remédios homeopáticos. Por que eles não envenenam as pessoas? Porque são diluídos e dinamizados, retirando da substância venenosa a essência que tem uma propriedade terapêutica, que tem um rico quadro mental. Os grandes venenos são ricos em quadro mental e nos permitem acessar comportamentos bastante difíceis, pessoas com bastante dificuldades comportamentais. Então, aqui é o plano das causas e aqui o plano dos efeitos. Ok? Então, os objetivos da terapêutica homeopática. No estado de saúde, a força vital que dinamicamente anima o corpo material governa com poder ilimitado e conserva todas as partes do organismo em admirável e harmoniosa operação vital, tanto a respeito das sensações como das funções, de modo que o espírito dotado de razão que reside em nós possa utilizar livremente esses instrumentos vivos e sãos para os mais altos fins de nossa existência. Essa frase é um refrão do Hahnemann. A finalidade de deixar o indivíduo são, de fato, é para que ele possa atingir os altos fins da existência. Como eu disse antes, todos nós temos uma missão a cumprir na Terra. Não importa o tamanho. A gente costuma entender missão como obra dos grandes missionários. Nós não precisamos ser grandes missionários para desenvolver missões. O nosso trabalho aqui, a nossa participação na vida, a nossa forma de deixar a nossa marca para marcar a nossa passagem aqui é a missão. Os paralelos entre uma coisa e outra, né? Entre, por exemplo, a homeopatia e a doutrina espírita. Considerados desse ponto de vista mais internos, teremos a vontade, ou o pensamento, ou o espírito, e o entendimento, que formam a unidade interior do homem. A força vital, ou seja, o vice-regente da alma, quer dizer, o limbo da alma, a substância formativa
que é imaterial, e logo o corpo, que é material. Palavras do Hahnemann. A doutrina espírita nos diz que o homem é constituído de espírito, perispírito e corpo físico. Então, vontade, força vital e corpo físico. Sobre a origem da enfermidade, vamos ver o que diz o Hahnemann. O verdadeiro homem enfermo é anterior ao corpo enfermo. E devemos concluir que o homem enfermo se encontra em alguma parte que não é anulada depois da morte. Então a gente passa para o outro lado e retorna. Pode retornar enfermo? Sim, claro. Não está em harmonia, não está em equilíbrio consigo mesmo, você retorna com enfermidades. Você leva para a vida espiritual, você traz de lá para cá. Porque aonde a gente vai, a gente se leva. Eu vou comigo mesmo para qualquer lugar que eu for. Eu não me deixo para trás. Eu sempre que eu vou a algum lugar, eu me levo junto. E levo os meus problemas, levo as minhas dificuldades, que precisam ser trabalhadas. E enquanto não forem trabalhadas, eu adoeço. Então, o espírito é o que é o ser. Nele se elaboram os quadros da saúde física e mental, tendo em vista as próprias necessidades evolutivas. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. Isso é a doutrina espírita nos mostra. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Então nós vamos ficar por aqui, que o nosso horário já esgotou ali. O ministro já fez o sinal. Então, depois, com as discussões surgirem, a gente mostra mais coisas. Mas, em essência, aquilo que precisava ser dito já foi.